Está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça transmitido pela Rádio e TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. Você já pensou como é a vida da mulher que se torna mãe e que não tem um teto para viver com sua família, abrigar o seu filho? No programa de hoje, a gente vai tratar da maternidade em situação de rua. Durante o segundo Encontro Nacional Pop Rua Jude, realizado em São Luís, o Conselho Nacional de Justiça lançou um protocolo inédito: Mulheres em Situação de Rua e Proteção às Maternidades. O documento reconhece os desafios de ser mãe nas ruas e busca orientar juízes em decisões que respeitem os direitos dessas mulheres e de seus filhos. A gente trabalhar a divulgação e a capacitação para o uso do protocolo. A nossa ideia é que os juízes, ao se depararem com situações de mulheres em situação de rua no exercício da maternidade, e que às vezes acaba decidindo o que lhe chega ali, olhando simplesmente as regras do Código Civil e vida que segue. Então, a gente quer chamar a atenção que é necessário um olhar humanizado e acolhedor dessas pessoas que, assim, há uma cascata de violação de direitos fundamentais a partir do momento em que ela já está em situação de rua e depois vem a ter a retirada do seu filho, da sua filha, em razão da decisão judicial. No painel de hoje, recebemos Melina Machado Miranda, diretora técnica substituta do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF do CNJ. E também recebemos Janaína Dantas Germano Gomes, associada técnica do programa Justiça Plural. Bom, estão aqui as nossas convidadas e eu começo com a Melina, perguntando para a Melina em que momento ela atua nesta questão que a gente destaca aqui, a população de rua e a maternidade na rua. Como é que é o seu envolvimento nesse trabalho? Olá, Alexandre, um prazer estar aqui no Link CNJ, muito obrigada pelo convite, ainda mais para tratar de um tema tão importante como esse, em que o Poder Judiciário agora se debruça para tomar as melhores decisões e ter um fluxo adequado de tratamento às mulheres em situação de rua. Sobre a sua pergunta, a minha atuação no Comitê Nacional Pop Rua Jude do Conselho Nacional de Justiça, ela vem desde 2020, aproximadamente. Além disso, eu coordeno um subgrupo dentro desse comitê, que é voltado à elaboração de novos protocolos para dar concretude à política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua. Perfeito. Bom, eu quero saber também da Janaína. Janaína, seja muito bem-vinda. Como é que é a sua atuação com esse trabalho, tanto de população de rua, né, quanto efetivamente com as mães, né, de rua que estão em situação de rua? Obrigada, Alexandre, pela sua pergunta. É um prazer estar aqui com vocês, com a doutora Melina, contigo. Bom, eu tenho uma trajetória acadêmica com essa temática, Alexandre. Eu trabalho com esse tema desde 2016, fiz meu doutorado sobre esse tema na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, e hoje faço doutorado sobre a temática também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho uma trajetória acadêmica com a temática e hoje, profissionalmente, atuo como associada técnica do programa Justiça Plural, que é um programa realizado em parceria entre a Secretaria-Geral da Presidência do CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que desenvolve diversas frentes de atuação, e uma delas é o eixo 4, é o eixo Pop Rua, onde eu sou associada técnica, e que a gente está dando apoio ao Comitê Nacional Pop Rua Jude em diversas áreas, e uma delas foi na construção do protocolo sobre maternidades violadas, sobre mulheres em situação de rua. Qual é o panorama desta questão hoje no Brasil? Houve algum tipo de pesquisa, levantamento que foi para as ruas, conseguiu medir de alguma forma o que está acontecendo em relação das mães
na rua. Como é que está essa situação, Melina? Alexandre, essa é uma pergunta importante, porque uma das problemáticas que envolvem a população em situação de rua é uma certa invisibilidade das questões que acometem essa população. Nós carecemos de dados no Brasil, dados fidedignos, atualizados, por não contarmos com um censo específico de população em situação de rua. Então, a gente não consegue examinar esses dados com muita exatidão. Hoje, por meio do Cadastro Único da Assistência Social, do CadÚnico, algumas instituições de pesquisa, como a Universidade Federal de Minas Gerais, eles vão estimar a população de rua no Brasil por meio desse cadastramento. Então, nós temos hoje em torno de 350 mil pessoas em situação de rua, sendo que a metade, quase 60%, estaria na região sudeste. Mas nós precisamos, enquanto política pública, melhorar esses dados, né, realizando censos da população em situação de rua e não considerando mais só o domicílio como, né, a casa como um dado para esse quantitativo. Perfeito. Janaína, quais são esses desafios? Você falou anteriormente sobre uma escuta, né, dessas pessoas. Quais são esses desafios dessas mães, esses desafios encontrados hoje por essas mães de rua, em situação de rua? Olha, Alexandre, quando a gente olha um pouco esse panorama também que a Melina menciona, né, essa falta de dados, a gente tem dados locais, empíricos, então, de pesquisas que têm sido realizadas há muitos anos. Eu acho que a gente pode falar que desde do começo dos anos 2000, do fim dos anos 90, a gente tem pesquisas que estão identificando alguns problemas na garantia de direitos das mulheres em vulnerabilidade social de maneira geral e em situação de rua em particular. Então, a gente tem a falta de políticas específicas de cuidado em relação a essas mulheres. A gente tem um olhar em relação a elas que já presume a incapacidade delas, a impossibilidade delas de permanecer com essas crianças em razão da situação em que estão. Então, sem o desenvolvimento de políticas que as ampare na garantia dos seus direitos à saúde, à educação, moradia. Então, a gente tem essas lacunas, né, nos serviços de saúde em relação ao tratamento adequado para o uso de substâncias, para questões relacionadas à saúde mental. A gente tem, né, uma falta, né, de uma política de porta de saída real, né, da situação de rua. Então, políticas que não sejam só do acolhimento transitório, mas sim de uma passagem para uma moradia digna, com, né, permanência, né, com proteção em relação a essa mulher e essa família. A gente também identifica muito que muitas mulheres em situação de rua, Alexandre, passaram por essa situação desde a tenridade. São muitas mulheres jovens que já passaram por situações de violência intrafamiliar, que estão em situação de rua há muito tempo e que aí começam a ter os seus filhos em situação de rua. Então, é uma falta de proteção a direitos bastante ampla que atravessa a vivência dessas mulheres, que atravessa gerações de mulheres em situação de rua. Então, essas são algumas das políticas que a gente visualiza como faltantes nesse contexto. Você complementaria com mais alguma coisa, Melina? A sua impressão, o seu ver? O que eu enfatizaria é que essas mulheres, a gente não consegue ter uma causa única para a situação de rua, mas o fato que a gente tem observado, inclusive na minha trajetória como assistente social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é que essas mulheres, como a doutora Janaína mencionou, elas já vêm de um contexto de violência. Então, muitas vezes, a violência intrafamiliar as leva para a situação de rua, e essa violência ela é agravada nas ruas pelo fato de ser mulher. Então, muitas vezes, né, o uso de substâncias psicoativas ela é também uma resposta de uma certa proteção a esses ambientes violentos. Então, o que a gente percebe é uma sobreposição de situações de violências e isso só piora no contexto das ruas. Perfeito. Bom, eu peço aqui agora uma licença para Melina, para Janaína. A gente faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa importante conversa aqui. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça.
Hoje conversamos sobre um tema muito sério e que ganhou um protocolo de atendimento do Comitê Nacional Pop Rua Jude, do CNJ, o grupo que atua para implementar a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua no Brasil. E falamos especialmente sobre a maternidade na rua. Estamos conversando com as nossas convidadas, Janaína Dantas Germano Gomes, associada técnica do programa Justiça Plural, e Melina Machado Miranda, diretora técnica substituta do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF do CNJ. Bom, então estamos aqui. Eu peço a Janaína para responder uma questão para a gente aqui agora que é interessante e é importante. Quando a gente fala sobre a situação de rua dessas pessoas, a gente imagina políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo. Como é, Janaína, que o Poder Judiciário entra nessa história, né? O que exatamente, na prática, o Poder Judiciário consegue fazer, ou, melhor, já está fazendo? Olha, eu acredito que as mulheres em situação de rua e as pesquisas que têm sido feitas sobre a temática têm demonstrado como o Poder Judiciário é central na proteção do direito dessas mulheres. Porque no momento em que nascem essas crianças e que elas se tornam mães, né, nos hospitais, nos centros de acolhida onde elas estejam na situação de rua, o Judiciário ele é chamado a atuar e ele é chamado a atuar no sentido da retirada dos filhos dessas mulheres. Então, o que a gente tem visto é uma prática de separações por meio das medidas de acolhimento institucional e depois de destituições do poder familiar que tiram essas crianças, essas mulheres e as colocam ou em pessoas na sua família extensa ou até mesmo para adoção. Então essa é uma medida bastante extrema que muitas vezes tem sido tomada, Alexandre, sem medidas anteriores que são previstas pela legislação. Então a gente vê que essa lacuna das políticas do executivo acabou colocando o judiciário nesse lugar, né, de retirada desses filhos, de aceleração desses processos, e observar isso permitiu com que a gente produzisse esse protocolo, pensando justamente em evitar essas rápidas retiradas, em atuar nisso que as mulheres em situação de rua e as pesquisas têm identificado, né? Essa atuação do judiciário no sentido da retirada dos filhos e não no sentido da proteção de direitos, da garantia de direitos, de cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, de promover medidas que permitam a permanência da criança com a sua mãe, que permitam a garantia ao direito da convivência familiar e comunitária dessas famílias. Melina, a gente entende que o protocolo, agora vamos falar efetivamente sobre ele, o protocolo do comitê, ele encontre caminhos. Ele vai encontrar caminho para a mãe, para a criança, para ambas. Como é que funciona? Como é que esse protocolo tem que ser entendido, as orientações dele? Esse protocolo, que é um protocolo voltado à garantia de direito das maternidades em situação de rua, um pouco assim que a gente tem chamado, ele visa a garantia do direito à convivência familiar. Então, todo o trabalho do judiciário, do poder executivo, tem que ser voltado para a garantia dessa convivência, se assim a mulher desejar. Então, nós não tratamos em separado a mulher de seus filhos, né? Então, essa garantia, né, de direito, da proteção e da integralidade dessa proteção, olhando para a família, é que o protocolo vai estabelecer as suas diretrizes, né? Então, toda essa normativa, ela já era existente, então, baseado na Constituição Federal, no ECA, em convenções sobre direitos, convenções internacionais, eles vão dizer do direito da criança e dessa mulher a conviver na família e na comunidade. Então, é esse o sentido do protocolo. Perfeito. Janaína, você acha que esse protocolo ele pode ajudar nessa questão cultural, assim, de às vezes se ter a impressão de que uma mãe em situação de rua não é capaz de cuidar do seu filho? Será que a gente consegue, a partir desse protocolo, mudar essa realidade ou ir mudando essa realidade? Nós conhecemos muitas histórias de sucesso, muitas histórias de mulheres que inclusive estão hoje na política, construindo a política em relação às pessoas em situação de rua, que perderam os seus filhos e que
conseguiram ficar com alguns deles, provando que são mães que conseguem dar conta da maternidade, que conseguem proteger seus filhos. E eu acho também que o trabalho do protocolo, Alexandre, queria destacar isso também, né? Ele foi feito em colaboração com uma equipe de experts, né? Desembargadores, juízes, assistentes sociais, psicólogas, mulheres em situação de rua, pessoas que estão nessa prática, então contribuíram nesse protocolo. Eu acho que ele ficou bastante completo no sentido também de elucidar para o Poder Judiciário, para os operadores do Poder Judiciário, também para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, quais são as formas de proteção a essas famílias, né? Que a retirada dos filhos, a separação das famílias não é uma forma de proteção. A proteção ela tem que acontecer de maneira preventiva, ao se identificar mulheres em situação de rua nos territórios, ela tem que acontecer no momento do nascimento da criança, evitando, por exemplo, a violência obstétrica que acomete muitas dessas mulheres, o racismo obstétrico, violações no âmbito dos espaços de acesso à saúde. Depois, no momento da intervenção judicial, como começar essa intervenção judicial de maneira mais protetiva, até mesmo chegando à destituição do poder familiar, se isso for o caso, e mesmo após essa decisão, há muitas formas de fazer isso de uma maneira que proteja direitos, que garanta direitos das mães, das crianças, das famílias, pensando, né, nessa garantia de direitos, né, nesse conjunto mãe e bebê, nesse conjunto famílias, e não só com o horizonte da separação. Então, acho que a gente está apostando, né, nessa transformação de um olhar, nessa transformação cultural, no sentido de entender que a gente tem que garantir direitos para essas famílias e não promover a sua separação. Perfeito. Melina, para nossa audiência entender, então, vamos para um lado prático aqui. Nós temos esse protocolo, e aí, a partir desse protocolo, com as orientações que estão lá, as pessoas que cuidam disso, elas podem agir de uma maneira adequada, preservar esses direitos que a Janaína acabou de tratar. É isso mesmo, na prática, nos hospitais, na justiça, os magistrados, os servidores, né? Eles têm um caminho, um norte, como devem seguir adequadamente para preservar direitos. Perfeito, Alexandre, é isso mesmo. Nós temos, então, as leis, nós temos uma resolução, que é uma norma interna do Poder Judiciário, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e o protocolo ele vem destrinchar esses caminhos, ele vem mostrar os caminhos, principalmente para os operadores do direito, para juízes e juízas, como fazer. Então, tem todo um passo a passo, um ciclo do que deve ser observado. E nessa perspectiva preventiva, como colocou a doutora Janaína. Então, o que o juiz e a juíza, ele pode lançar mão, ele pode se precaver, ele pode observar, porque é importante, Alexandre, toda mulher, independentemente da classe social, ela vai precisar de suporte quando nasce uma criança. Toda família, todo homem, ele precisa de um suporte. O que muda é qual o suporte que você tem ali naquele momento, que é um momento muito delicado. Imagina esse momento delicado na situação de rua. E o que a gente observa é que muitas vezes essas mulheres, essas famílias acabam sendo punidas por estar em situação de rua. Então, existe uma criminalização dessa população, muitas vezes elas acabam também no sistema penitenciário, e o que o protocolo ele tenta trazer é uma reversão dessa situação. É isso, falamos hoje aqui sobre os novos desafios do novo protocolo do Comitê Pop Rua Jude. Bom, eu quero aqui agradecer as nossas convidadas, a Janaína, a Melina, sejam sempre muito bem-vindas. Espero tê-las de volta aqui um dia para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, com novas perspectivas, novos avanços. Muito obrigado, viu? Obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. Ficamos aqui à disposição no Conselho Nacional de Justiça para esclarecer sobre esse tema e outros de interesse. Muito obrigada. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, estamos começando mais um CNJ nas redes, com os principais destaques dessa semana. Vem comigo! O mês começou e com ele uma campanha mundial.
o Setembro Amarelo chama atenção para a valorização da vida e da saúde mental, sendo um convite à escuta e à empatia. Se você passa por um momento difícil ou conhece alguém que precisa de ajuda, não hesite. O Centro de Valorização da Vida oferece atendimento gratuito anônimo e 24 horas por dia, pelo número 188. Falar é um ato de coragem e ouvir é um ato de cuidado. Agora, se você está com viagem marcada e deseja levar seu animal de estimação, busque informações junto à companhia aérea sobre como transportar seu pet. É dever dos tutores informar-se sobre os documentos necessários para garantir que a viagem seja tranquila para todos. Lembre-se, segundo a Lei 14.064 de 2020, abandonar um animal é crime, com pena de reclusão de até 5 anos, além de multa e proibição da guarda. Por fim, o Brasil é a casa de inúmeros grupos religiosos e crenças e deve ser também a casa do respeito a todo tipo de fé. Isso está previsto no artigo 208 do Código Penal, que prevê pena de detenção de até 1 ano para casos de desrespeito. Gostou desses temas? Fique de olho em nossas redes e no canal do WhatsApp para mais atualizações sobre o Judiciário. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante que tenha vivido na carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Isso era mais ou menos dezembro de 2014, final do ano de 2014, já perto do recesso do Natal. Chega na minha sala para conversar comigo um senhor que eu não conhecia. Entrou lá e falou: olha, preciso conversar com você, Iberê. Eu sou o pai da Débora. Débora era minha estagiária da época. Ah, pois não, muito prazer, como vai o senhor? Eu achei que ele tivesse ido lá buscar a filha, né? Levar embora e tal, final do expediente. Ele disse: não, tá, tudo bem, tudo tranquilo. Quero ver com o senhor uma possibilidade aqui. A Débora é minha filha, eu, na verdade, sou pai de 4 meninas. Inclusive, 2 dessas meninas chegaram a mim por meio da adoção. A Débora é uma delas. Eu não fazia ideia de que a minha estagiária fosse adotiva, né? E ela trabalhava tanto com isso, bem interessante. Ele continuou contando a história. Tenho 2 filhas que chegaram pela via da adoção, 2 filhas biológicas. E eu gostaria de saber da possibilidade de levar alguns adolescentes, algumas adolescentes da casa de acolhimento para passarem o Natal em casa, né? Isso é algo que acontece eventualmente, né, nas casas de acolhimento, nas varas de infância. E aí ele falou: olha, como tenho 4 filhas, talvez fosse mais fácil de alguma menina adolescente se adaptar em casa. Então, se houver alguma possibilidade de a gente fazer o jantar de Natal levando meninas adolescentes da casa de acolhimento, a gente está à disposição. Beleza, fui analisar dentre as meninas acolhidas, né, quem poderia passar o Natal na casa deles. Só havia 2 meninas, e essas meninas, cada uma dessas meninas tinha 2 irmãos. Então eram 2 grupos de 3 irmãos, né? Uma menina e 2 meninos, uma menina e 2 meninos. Expliquei para ele a situação. Falei: olha, tem 2 meninas que poderiam passar o Natal na casa do senhor, mas ela, na verdade, cada uma delas tem 2 irmãos, eles não podem ser separados, né? O ideal é que eles fossem juntos. Falei: não tem problema nenhum, podem ir todos passar o Natal em casa. Passaram o Natal, continuaram tendo algum contato. No começo de janeiro, ele voltou para me dizer como tinha sido, me contar como tinha sido, disse que tinha gostado muito da experiência e tal, e que tinha interesse na adoção dos grupos de irmãos, dos 2 grupos de irmãos, né? E a gente começou a conversar a respeito dessa possibilidade. Era algo razoável, né? Porque não havia ninguém interessado por esses grupos de 3 irmãos. É difícil haver interessados em grupos de 3 irmãos, que se dirá em 2 grupos de 3 irmãos, né? E a gente começou a aventar essa possibilidade, fazer os estudos necessários e, curiosamente, desses 2 grupos de 3 irmãos, as meninas adolescentes acabaram entendendo que não era caso de serem adotadas. E só para explicar, isso é perfeitamente legal, né? Lícito. É interessante perguntar para o adolescente que está em vias de adoção se ele quer ser adotado, né? Se é desejo dele, porque é muito comum que quando chegue perto dos 18 anos, por exemplo, o adolescente já diga que não quer mais ser adotado, que já passou a vida inteira sem ter esse vínculo familiar e não se sente à vontade para ser adotado naquele momento. Curiosamente, ele que chegou lá para tentar passar o Natal com meninas na casa dele, acabou, no fim das contas, levando 2 grupos, portanto, uma menina e 2 meninos em cada um dos grupos, e foram justamente as meninas que entenderam que não era caso de serem adotadas naquele momento, mas os 4 meninos, né, 2 irmãos e 2 irmãos, acabaram sendo adotados pelo seu Valdemir. Então, até hoje, com o seu Valdemir, essa história já tem mais de 10 anos, já são adultos, né, já estão grandes. E depois dessa experiência, o seu Valdemir continuou fazendo outras adoções de adolescentes, né?
E atualmente o seu Valdemir tem 15 filhos. Desses 15 filhos, 13 chegaram pela via da adoção, além de 2 filhas que ele teve pela via biológica. E o interessante é que essa história toda começa, esse desejo dele, diz ele que foi muito movido por um acontecimento com uma das filhas dele, né? Uma filha dele, num assalto, tomou um tiro na cabeça, ficou em coma, ficou desacordada, em coma profundo, praticamente pouquíssimos sinais vitais, o risco de morte era enorme, e um dos médicos, inclusive, chegou a dizer claramente para ele que não havia possibilidade de salvação para a filha dele, né? Que a filha dele fatalmente acabaria morrendo, né? Possivelmente naquela madrugada. Aí ele, inconformado, uma pessoa muito religiosa, disse que passou a noite inteira rezando e que na manhã seguinte a filha dele, de forma inexplicável pela medicina, acabou se recuperando, e foi isso que fez com que se fortalecesse nele esse desejo de adoção, e a partir disso ele começou as adoções, né? Deu continuidade, na verdade, porque ele tinha já 2 filhas adotivas, mas já eram filhas adultas, né? Ele renovou esse sentimento de paternidade muito aflorado que ele tem, né, realmente. E é uma história interessante por isso. Ele atualmente é um pai solteiro, ele foi casado, mas se divorciou, né? Ele que cuida sozinho de 15 filhos, 13 dos quais chegaram a ele pela via da adoção, e é um pai excelente, né? Um pai que sabe dar afeto, amor, limites, né? Como deve ser efetivamente o exercício da paternagem. E é muito legal pensar que aqueles adolescentes que em 2014, 2015 tinham aí 12, 13 anos, né? Alguns 14, 15, hoje são homens adultos, formados, que estão tocando a vida profissional, com a possibilidade, tiveram a possibilidade do exercício do direito constitucional à convivência familiar, por conta dessa situação absolutamente inusitada que aconteceu lá na Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação na TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.